Um abraço a todos os prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos, prefeitas, secretários e secretárias de turismo das cidades, pessoas, amigos das estâncias turísticas e cidades de interesse turístico. Senhor secretário de Estado, é um grande prazer tê-lo em mais essa reunião. O senhor é o secretário sempre presente, agradeço. O governador nunca teve oportunidade de vir a uma reunião nossa. Com certeza, o senhor sempre levou para ele os nossos anseios. Meus parabéns, agradeço a sua presença, quero agradecer a presença do meu vice-presidente, prefeito que ajudou muito em tudo, quero agradecer a presença do deputado Lucas Bove e da professora Camila Godoy, deputados estaduais, ora representam o presidente da Assembleia, cumprimentar o Sebastião Miziara, meu grande amigo, companheiro, colega, também já fui vereador, ele acabou por me fazer também deputado estadual naquela época. Eu tenho um grande apreço por você e queria te parabenizar. Ontem foi seu aniversário, mais um ano de luta e trabalho. Muito obrigado por tudo, Miziara. Leve o abraço de todos aqui. Cumprimentar o prefeito Aladim, pela sua presença, representando a Mitesp, ele que esbarrou, quase virou estância, está trabalhando bastante, parabéns pela sua cidade lá. Aladim, mexe aí um pouquinho, passa a mão na lâmpada, para o dinheiro vir para a gente, que não está fácil não, né, secretário? Para todos nós, né? Grande abraço a todos, é uma alegria para a gente estar dando abertura a esta última sessão do ano, com a eleição que vai acontecer, da nova diretoria da Precesp. Eu queria dar um abraço no secretário e pedir permissão para a gente dar a palavra para o secretário, porque ele tem uma reunião importante com o Caio, e é uma reunião que interessa a todos nós. Então, ele precisa usar a palavra e se retirar. Secretário, agradeço tudo que o senhor fez, o trabalho, eu quero agradecer em meu nome dos outros prefeitos, tudo que o senhor fez. Eu tenho certeza que o senhor desempenhou, deu o máximo que o senhor tinha para dar, para fazer as coisas acontecerem. Terminamos um ano difícil, de várias mudanças, no cenário internacional, nacional e do Estado de São Paulo. O senhor fez o que podíamos. Às vezes, a gente quer mais, mas o inimigo do bom é o ótimo. O ótimo é o bom é o regular, do regular o ruim, do ruim o péssimo. Eu sei que o senhor tentou alcançar o ótimo. As coisas, às vezes, não dependem única e exclusivamente do senhor e de um secretário. Depende da cabeça do senhor governador. É uma pena que ele não tenha entendido a força que as instâncias têm, a força que os municípios de interesse turístico têm, por conta da liberação de recursos, que não é nada. Todo recurso desembolsado do governo do Estado a cada ano que poderia ser repassado para as instâncias, teríamos, no mínimo, 500 obras no Estado para ele inaugurar, visitar, o turismo todo contente, os prefeitos contentes, o senhor muito mais contente, eu tenho certeza. O senhor fez tudo o que pôde, prestou contas aqui toda vez que veio, na nossa reunião, fez tudo direitinho. É pena que ele ainda não entendeu que nós precisamos de recurso. Eu estou falando como deputado, que já fui, como vereador, como prefeito que sou hoje. Os municípios estão numa penúria muito difícil. E não dá para vir falar para a gente que o governo do Estado está passando dificuldade. O governo escolhe prioridades. Você escolhe o que é mais importante no seu governo. Para o atual governador, o turismo das instâncias e das cidades de interesse turístico não foi prioridade dele. Não liberou recurso nenhum.
A gente precisa deixar claramente isso colocado, né? Eu falo porque eu não espero receber nada do governo também, né? Tudo que me foi prometido não foi cumprido, tudo, até como deputado, até emenda minha não está sendo paga, né? Eu estou tranquilo, a minha cidade precisa, eu vou continuar lutando, quero que o governador se eleja presidente da República, que ele vai fazer muito mais por nós do que aqui por São Paulo. Secretário, leve o nosso abraço para o governador. Aqui é um desabafo de um prefeito como os outros. Tenho certeza que os outros tantos não falam o que pensam, porque falar para o governador essas coisas, às vezes o governador fica chateado. Eu, como já sou vereador há 6 anos, deputado 3 e prefeito há 1 ano, tenho liberdade para falar o que penso, porque vai chegando certa idade, a gente vai perdendo o filtro e falando o que as pessoas realmente precisam ouvir. Amigo é aquele que fala e a gente tem que ouvir. Aduladores são aqueles que ficam ao redor da gente falando está tudo bem, vai em frente, está tudo certinho. Eu sei, secretário, que o senhor não é um adulador. O senhor falou até o fim, até o último minuto. Quero agradecer ao senhor, parabenizar o seu trabalho, sei da sua luta. Nós precisamos de deputados fortes, federais e estaduais. A Assembleia precisa se movimentar, eleger o maior número de deputados que defendam o turismo, deputados estaduais e federais. Todos os prefeitos devem ter seus candidatos. Mas vamos pensar um pouquinho. Se a gente reservar lá 10% do eleitorado, 10%, é muito. Mas se a gente dividir entre os deputados do turismo, não é quase nada. Dá para atender todo mundo e a gente elege bastante deputado estadual e federal que vai nos defender nessa casa, como em Brasília, que é onde nós precisamos buscar os recursos. O Herculano sabe muito bem, foi deputado federal, o secretário também, temos 2 deputados aqui, os prefeitos hoje estão dependendo e estamos muito preocupados. Deixa eu deixar meu recado já. Fica à vontade. E passar a palavra ao senhor secretário. Essa reforma tributária, eu tenho me debruçado sobre ela. Vai modificar tudo. Se a gente não ficar firme, forte, unido, a Precesp, a Mitesp, os prefeitos, os deputados estaduais e federais, nós não vamos ter nada. Nós vamos perder muita arrecadação. Todo mundo vai perder, não é um ou outro município maior, não. Tudo vai ficar concentrado na mão do governo estadual e principalmente no federal. E, se não me engano, são 27 pessoas que vão decidir no Brasil inteiro para onde vão os recursos. Por isso, nós precisamos ter deputado federal forte, que defenda a gente, defenda o Estado, defenda o nosso turismo, como o senhor fez, secretário, todo o tempo que o senhor está aí. Eu não sei quando o senhor deixa a secretaria, mas nós ficaremos, sem dúvida, agradecidos, né? Na minha cidade, eu tenho falado, tenho pego a Secretaria de Turismo inteira, o pessoal da cultura, olha aqui, vamos apoiar quem é do turismo, não aceito outro candidato, certo? Na minha cidade eu estou fazendo isso, porque a gente precisa ter pessoas que, a hora que a gente precisa, estejam do lado da gente, defendendo a gente. Secretário, muito obrigado. Meu vice-presidente, obrigado por tudo. O senhor não sabe como o senhor foi importante. Deus me deu vitórias todos esses anos, vitórias políticas, vitórias de vida, vitórias de família, e eu sou agradecido por ter você como meu vice-presidente, que lutou muito mais do que eu como presidente. As pessoas que trabalham na Precesp, meu muito obrigado aos funcionários da Precesp, trabalharam demais, são pessoas super competentes. Desejo a você
caso eleito for, tenho certeza que será daqui a pouco, uma boa gestão. Você já fez uma boa gestão. Nós fizemos. A minha gestão foi a sua gestão. Esse homem trabalhou 24 horas junto comigo, eu no telefone e ele fazendo o que tinha que fazer. Eu tenho que agradecer muito a você e a equipe da Precesp. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Boa tarde. Se me permitir só, queria pedir para o pessoal da cabine aí, está dando uma microfonia terrível e incomoda quem está falando e quem está ouvindo. Se vocês puderem dar uma olhadinha, eu agradeço. Desculpa. Eu sou de casa aqui, então já estou acostumado. Desculpa atrapalhar. Vamos passar a palavra ao senhor secretário. Senhor secretário, entenda bem, não é crítica ao senhor, não. É uma crítica ao governador, porque ele ainda não entendeu. A hora que ele entender, a gente vai falar que ele entendeu. O senhor fez tudo o que pôde. A sua equipe que está aqui presente, equipe ótima. Tomara que ele não mude a sua equipe, que a sua equipe continue lá, atendendo bem os prefeitos e as cidades. Meu muito obrigado ao senhor também. Eu cumprimento o presidente Edmir Chedi, cumprimento meu querido amigo, primeiro vice-presidente João Vitor, meu amigo Herculano Passos, cumprimento minha querida amiga Elô, prefeita de Paraibuna, minha saudação à minha querida amiga deputada Camila Godoy, meu amigo deputado Lucas Bove, querido amigo prefeito Aladim, que representa hoje a Amitesp, meu querido irmão prefeito, meu querido irmão Sebastião Miziara, presidente da UVESP, que essa semana completou aniversário, é o aniversariante da semana. Quero também cumprimentar nessa oportunidade a Silvia Mello, minha amiga querida. Quero saudar o nosso time de secretários municipais aqui presentes, saudar os diretores municipais aqui presentes, quero cumprimentar a todos os prefeitos aqui presentes, quero cumprimentar a todos os funcionários e colaboradores da Precesp, quero também cumprimentar e agradecer todo o nosso time da Setur, em nome do Éder, nosso subsecretário da Secretaria de Turismo. Eu vou pedir que ele fique em pé. É o nosso prefeito da Secretaria de Turismo. Vocês sabem que tudo que for de problema para resolver, vocês podem falar com o Éder. Não precisa falar comigo, certo? É com o Éder. Alessandra Algarim, nossa chefe de gabinete, que eu vou pedir que fique em pé, tem recebido vocês no nosso gabinete com toda satisfação, e em nome deles eu cumprimento toda a nossa equipe, todo o nosso time do turismo. Meus amigos queridos, hoje é uma tarde de celebração. Eu entendo que o momento é o momento de nós fazermos aqui uma pausa para comemorarmos as vitórias que tivemos no ano passado, a oportunidade que temos de iniciarmos um novo ano com as esperanças renovadas, com as
perspectivas renovadas, um novo ano que traz, evidentemente, novos desafios que não são pequenos, e nós saberemos, com a graça de Deus, encontrar os caminhos para esses novos desafios. O presidente Edmir Chedid, depois de ter passado um longo período como deputado estadual, emprestou a sua experiência, a sua disposição para, como prefeito de Bragança Paulista, também presidir a APRECESP, mesmo limitado, tendo as suas limitações em função da sua recuperação na saúde. E ele é uma pessoa que não precisaria, inclusive, estar trabalhando, está prefeito, está na vida pública. Todos nós compreenderíamos se ele estivesse, nesse momento, descansando com a sua família, depois de tantos anos de dedicação à população, dedicação ao Estado de São Paulo. Mas ele é um homem chamado, convocado para servir. Serviu por muitos anos e não consegue fazer diferente, continua servindo. Fez um grande trabalho, juntamente com a sua diretoria, teve a bênção de escolher bem a sua diretoria, e ao seu lado a experiência do Herculano, dos demais diretores, a juventude, a vontade, a garra do João Vitor, o João incansável, que articulava, corria, lutava, se movia, que fez muitas vezes chegar ao governador como uma pessoa que o governador escuta, ouve as opiniões de vocês, os sentimentos de vocês, não como secretário, porque muitas vezes, como secretário, o secretário tem uma certa limitação, mas o prefeito tem uma perspectiva, tem uma ótica, e ele levou muitas vezes para o governador a ótica do prefeito, o sentimento do prefeito. Esses 3 anos foram 3 anos de dedicação, não apenas de nossa parte, a nossa equipe, o nosso time, a nossa parceria foi uma parceria frutífera. Nesses 3 anos, nós entregamos juntos 380 obras. Podíamos ter entregue mais, mas entregamos 380 obras. No dia 30 de dezembro, 17 horas, eu estava inaugurando em Pedreira a minha última obra do ano de 2025. Nesses 3 anos, transferimos 800 milhões de reais para os municípios turísticos do Estado de São Paulo. Nesses 2 últimos anos, nós garantimos no Creditur 3 bilhões de reais em financiamento, em crédito, para municípios e para iniciativa privada, para apoiarmos projetos de infraestrutura turística. Terminamos o ano passado com uma grande vitória. 8 novas instâncias turísticas que estão aqui. Expandimos, aumentamos o número de instâncias, aumentamos o número de MITs, expandimos o número de municípios turísticos do Estado de São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas tem o reconhecimento da importância do turismo como economia, como vetor de desenvolvimento econômico para o Estado de São Paulo. Nós temos
como time, como equipe, como Secretaria de Turismo, usando as ferramentas que temos, trabalhado em parceria com a Precesp, com a Mitesp, para, junto com vocês, fazermos as mudanças, fazermos as transformações que precisam ser feitas. É claro que nós temos um caminho, o caminho que nós percorremos é menor do que o caminho que nós ainda temos a percorrer. Não é o contrário. Mas nós percorremos um bom caminho. Eu quero agradecê-los pela parceria, eu quero parabenizar essa diretoria que se encerra hoje, que encerra hoje o seu trabalho. Eu quero, Ari Cury, em nome do Conturesp, o nosso Conselho Estadual de Turismo, parabenizar Edmir Chedid todo o trabalho dessa diretoria. E quero, João, desejar à diretoria que será eleita hoje e tomará posse hoje muito sucesso. Contem com a Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo. Contem com esse secretário enquanto eu estiver secretário como um apoiador e um assistente de vocês. E contem com este secretário quando eu não estiver mais secretário, como um assessor, um apoiador, alguém que acredita no turismo, esteja onde estiver, como um amigo de vocês, um apoiador, um colaborador, um admirador daquilo que vocês fazem, às vezes com recursos limitados, mas a transformação, Alex, que vocês têm feito nos municípios de vocês. Vocês têm mudado a história do Estado de São Paulo. Vocês têm mudado a história do município de vocês. Vocês têm feito história. Há 10 anos atrás, a história de São Paulo era uma. 10 anos depois, o que vocês fizeram é uma referência para o Brasil. O Brasil tem vindo aqui aprender com vocês como se faz esse ecossistema, como se desenvolve o turismo. Vocês estão de parabéns. São Paulo está de parabéns. Minha reverência a vocês, meu reconhecimento a vocês, meu respeito a vocês. Um 2026 extraordinário, um 2026 abençoado, um 2026 de muitas vitórias. Aos deputados estaduais que estão aqui, que são apoiadores do turismo, que são amigos, que são companheiros, que apoiam as nossas pautas aqui na Alesp, a Alesp que é parceira, a Alesp que aprovou por unanimidade as pautas do turismo esse ano, unanimidade. Muito obrigado por tudo e que esse ano seja um ano de vitória para vocês. E a todos vocês, amigos, que hoje o nosso assunto aqui seja celebração, que hoje a gente se abrace, que hoje a gente se celebre, que hoje a gente comemore, que hoje a gente se aplauda, que hoje a gente viva esse tempo novo, João, que essa nova diretoria inaugura. Contem comigo, contem com o governo do Estado, e eu não tenho dúvida de que nesse próximo evento que nós teremos, certamente nós teremos boas notícias para dar para os municípios e boas notícias para dar para o Estado de São Paulo. Muito obrigado. Amém. Obrigado, passar a palavra ao deputado Lucas Bob, ele tem um compromisso, precisa te retirar, então vamos passar a palavra para ele, para ouvir. Lucas, precisamos muito da Assembleia, né? É importante a sua presença aqui. Um grande abraço, secretário. Eu agradeço, prefeito. Vou iniciar minha fala aqui cumprimentando o secretário Lucena antes dele partir e dizendo que, secretário, os projetos foram aprovados em unanimidade aqui, porque o senhor é uma unanimidade aqui.
a direita, a base do governo, a centro-direita, a direita ele apoia, e a esquerda, a oposição, o respeita muito. Então, o senhor é uma unanimidade, por isso os seus projetos são aprovados aqui, e a Precesp faz um trabalho de muito sucesso. Claro, tem o presidente, o vice, toda a equipe, mas, sem dúvida nenhuma, a sua participação é fundamental no sucesso dessa associação. O senhor diz, contem comigo como apoiador, como assessor. O senhor, na sua gigante humildade, fala dessa forma, mas eu posso dizer que eu e os prefeitos que estão aqui, sem dúvida, contam com o senhor mais do que isso, contam com o senhor como um amigo que o senhor é para nós. Parabéns pelo seu trabalho. E bons compromissos aí, que o senhor não para. E o turismo não para em São Paulo. Parabéns. Bom, pessoal, vou ser breve na minha fala aqui, cumprimentar o querido prefeito Edmir Chedid, faz muita falta aqui nessa casa, combativo, lutador, sempre presente, em que pese algumas dificuldades em alguns momentos e vem se recuperando, está cada dia melhor. Saúde, Edmir, que você continue o seu trabalho lá de coragem, porque não é fácil ser prefeito, não é fácil você estar todo dia ali perto dos seus irmãos de município, os seus conterrâneos, e ter que tomar decisões difíceis, ter que aplicar remédios amargos. Então, o senhor tem o nosso apoio, o nosso respeito e a nossa admiração. Parabéns pelo trabalho. Acho que eu sempre digo que a maior capacidade de um líder é saber montar uma equipe ou escolher os seus parceiros. E aqui nessa mesa, como aqui presentes, a gente consegue ver pessoas que estiveram ao seu lado e certamente o ajudaram a fazer a diferença. Parabéns por esse trabalho. Cumprimentar o vice-presidente, meu amigo João Vitor, um excelente prefeito. A cidade dele é um brinco, é uma coisa linda de se ver. O turismo ali realmente é algo que é como oxigênio na cidade, a cidade respira turismo. E não sei se eu posso fazer boca de urna aqui, mas eu espero que seja o João eleito o nosso próximo presidente, para dar continuidade ao bom trabalho do Edmir. E como o Edmir disse ali, também muito humilde que espera que o João seja ainda melhor que ele, o próximo ainda melhor, e é assim que a gente vai construindo uma cidade, um estado, umas instâncias, sempre com mais qualidade. Queria cumprimentar também de maneira muito especial o Herculano, prefeito de Jundiaí, faz um excelente trabalho. De Itu, desculpa, de Itu, oh meu Deus, desculpa, de Itu. Prefeito de Itu, prefeito Herculano, que faz um excelente trabalho, ato falho aqui. Cumprimentar da mesma forma o Aladim, prefeito de Mariporã. O Aladim, ele é o único Aladim que ele não te dá 3 pedidos, ele faz 3 pedidos e faz mais, entendeu? Ele traz dele, em vez de falar, você tem direito a 3 desejos, ele traz 10 ofícios para você, entendeu? Então é o Aladim ao contrário. Mas, Aladim, é sempre na defesa de Mariporã, da sua cidade, dos seus munícipes. Eu, quando estive em Mariporã recentemente, ouvi falar muito bem da sua gestão e espero que estejamos ainda mais próximos esse ano. Tá? Cumprimentar da mesma forma o Sebastião Miziara, presidente da UVESP, faz um trabalho fantástico. Os vereadores, eu sempre digo, o vereador é muito mais importante do que o deputado estadual, sem sombra de dúvida. Tem uma competência muito maior ali de atuação, está perto dos munícipes e consegue ajudar ou atrapalhar, sem dúvida nenhuma, um prefeito muito mais do que a gente aqui na Lesp. Então, parabéns pelo trabalho, nosso abraço a todos os vereadores ali da UVESP. Queria cumprimentar também de maneira rápida, mas não podia deixar, o presidente do Conselho Fiscal da Precesp, Fernando Capato, grande prefeito, grande parceiro, em nome dele, cumprimento todos os demais prefeitos que estão aqui, vejo grandes amigos aqui, mas não vou citar nominalmente para não correr o risco de me esquecer de ninguém. Professora Camila Godoy, deputada estadual, nossa colega, militante da educação, também apoiadora do governador Tarcísio, apoiadora do secretário Lucena, mas é o tipo de pessoa que é aquela base inteligente, é uma base que apoia, nós concordamos com a maioria das ações, mas também é uma base que cobra, que critica e que pede que ações concretas sejam feitas. A deputada faz a diferença, é uma grande apoiadora do turismo e para mim é uma honra ladeá-la aqui nessa Casa de Leis, na Casa do Povo Paulista. Meus caros, eu gostaria primeiro, são 3 coisas rápidas. A primeira é de me colocar novamente à disposição da Precesp. A
para que a gente continue fazendo esse trabalho junto, para que a gente continue trabalhando de uma maneira equilibrada entre o Legislativo Estadual, o Executivo Municipal, para que a gente possa fazer a ponte com os executivos estaduais, obviamente os legislativos municipais também. Seguimos ao lado dos prefeitos, lá em Bragança, em Águas, em Itu, enfim, em todas as cidades aí que compõem a Precesp. Eu, particularmente, sou autor do projeto Rotas Rurais, que dá o endereçamento rural digital para aquelas moradias, aqueles estabelecimentos que estão no campo e que não têm acesso ao CEP. Se algum prefeito, porventura, não conhecer o programa, por favor, entre em contato, porque faz com que os prefeitos, inclusive, possam planejar melhor transporte escolar, questões de saúde, questões de segurança pública. Então, é simplesmente o CEP, porque quem mora no campo, por incrível que pareça, não tem CEP, não consegue nem pedir uma pizza, nem escoar sua produção. Então, sou autor do projeto, assim como conseguir, junto ao pessoal da Fundação Florestal, todo o plaqueamento da Serra do Itaqueri. Nós estamos já em fase avançada do plaqueamento, ali, algumas etapas já até cumpridas. Está aqui a nossa querida prefeita Silvana, que sabe bem da situação toda lá. Então, continuem contando conosco também nesse sentido, de apoiar projetos de lei aqui, mas de fazer essa interface com os demais entes do governo estadual, para que a gente possa lograr êxito nas nossas demandas e conquistar tudo aquilo que não só as instâncias, mas que todos os municípios do estado de São Paulo anseiam e precisam. Da mesma forma, junto ao DR, a questão das estradas, das rodovias, junto à Secretaria de Agricultura, questão do melhor caminho, das rotas da cachaça, do queijo, do vinho, tudo aquilo que a gente vem promovendo no estado de São Paulo e que tem a ver com o turismo rural, com o turismo religioso, que é tão importante e que fomenta tanto a nossa economia. Então, estou sempre à disposição para auxiliar nessas pautas e em outras. Entendo e recebo as colocações do prefeito Edmir, e eu tenho ouvido isso em alguns meios por onde frequento, em algumas prefeituras. De fato, inclusive nós, deputados, temos uma dificuldade na liberação de recursos. O governador é um governador que está aprendendo no cargo. Houve umas mudanças ali entre as secretarias que eu acho que travaram bastante, mas hoje pela manhã eu fiz uma reunião com a equipe do ministro Kassab, atual secretário, e houve mais uma vez a promessa de que nesse primeiro semestre as emendas vão ser pagas, os valores vão ser repassados. Então, nós seguimos cobrando, nós seguimos fiscalizando, seguimos apoiando o governador, claro, e acho que na condição de presidente da Precesp, Edmir, apesar de ter uma relação boa com o governador, ele tem a obrigação de defender os municípios os quais ele representa. Então, é uma fala dura, é uma fala firme, mas não é uma fala pessoal, não é um ataque ao governador, é simplesmente um pedido de socorro. Contem conosco, o nosso, se Deus quiser, novo presidente João já sabe que estou à disposição para que participemos dessas reuniões junto ao governador. E os outros 2 pontos são simplesmente parabenizar a atual gestão, parabenizar por todo o trabalho que vocês fizeram, por toda a dedicação, por todo o empenho que essa gestão, na figura do seu presidente, mas de toda a sua equipe, tiveram para representar esses municípios que, como eu disse e repito, tanto precisam de recursos. E, se essa reforma tributária for adiante, que eu espero que nós consigamos retomar o poder a partir de 2027 e enterrar essa reforma tributária, mas se essa reforma for adiante mesmo e for colocada em prática, senhor novo presidente, vai ter muito trabalho, porque os municípios vão estar numa situação ainda mais difícil, infelizmente. Seguimos na luta, seguimos na batalha, e, por fim, meu último e terceiro recado é simplesmente, além de parabenizar e me colocar à disposição, agradecer. Agradecer não enquanto deputado, mas também por sempre ser bem recebido por vocês, por sempre ser lembrado quando vocês têm alguma demanda aqui, mas principalmente agradecer como cidadão paulista. O trabalho que vocês fazem em prol do nosso turismo, que é muito subutilizado. Nós temos uma capacidade de quadruplicar, quintuplicar, multiplicar vezes 10 os nossos
os nossos rendimentos provenientes do turismo, mas vocês já fazem milagre com pouco recurso e com muita vontade e disposição. Então, acima de tudo, como cidadão paulista, eu agradeço a todos vocês pelo empenho e dedicação, desejo sucesso em 2026, peço desculpa, realmente, ter uma reunião agora às 15 horas, vai dar tempo certinho, não posso ficar, mas vou acompanhar lá do meu monitor e espero poder, de longe, aplaudir ali o João como novo presidente. Parabéns a todos, que Deus abençoe os seus municípios, um excelente... Passo a palavra à deputada estadual, professora Camila Godoy. Boa tarde. É uma grande alegria e um privilégio estar aqui nessa tarde, nesse evento tão importante da Precesp. Como o secretário diz, uma tarde de celebração. Quero aqui iniciar os meus cumprimentos ao Edmir Chidi, prefeito de Bragança Paulista, atual presidente da Precesp, parabenizá-lo pelo seu trabalho, atuação à frente da associação, ajudando e dando suporte a tantos municípios aí de instâncias turísticas, deputado aqui da casa. É uma alegria estar aqui apoiando, viu, esse trabalho que é tão importante para o nosso estado de São Paulo. Cumprimentar aqui o João Vitor Barbosa, prefeito de Águas de São Pedro, primeiro vice-presidente da Precesp. Eu sei que tem uma grande missão aí pela frente, conte com o nosso apoio, com o nosso mandato e com a LESP para apoiar as ações da associação. Conte conosco, João. Quero cumprimentar o secretário de Turismo do Estado de São Paulo, Roberto de Lucena, que precisou se retirar, um querido, um amigo, que tem feito tanto pelo turismo, pelo Estado de São Paulo, trabalhou muito como deputado federal e agora vem atuando fortemente à frente aí do turismo do nosso Estado de São Paulo, sempre atendendo com muito carinho os prefeitos, também os deputados dessa casa. Quero cumprimentar também o Herculano Passos, o segundo vice-presidente da Precesp e prefeito de Itu, e parabenizá-lo pelo trabalho lá na nossa região, também na Câmara dos Deputados. Parabéns, viu, Herculano, pela sua atuação e pelo trabalho aqui na associação também. Cumprimentar o Lucas Bolve, que esteve aqui conosco, o deputado estadual dessa casa, que está sempre se colocando à disposição do trabalho pelo turismo do nosso estado de São Paulo. Cumprimentar também o Sebastião Miziara, presidente do Conselho e gestor da UVESP, e também nosso aniversariante, 80 anos, que Deus continue te abençoando nesse trabalho maravilhoso, viu? Cumprimentar meu amigo, prefeito Aladim, prefeito de Mariporã, que tem feito um excelente trabalho. Conte comigo, viu, prefeito? Ele tem trabalhado muito lá pela educação, com uma grande amiga, e ele sabe que a gente está à disposição. Quero também cumprimentar aqui em nome dos prefeitos e municípios aqui no auditório, a prefeita Cristina, da cidade de Mongaguá, em nome de todas as prefeitas, a cumprimento e desde já parabenizo pela atuação e pelo grande trabalho que tem feito no município. E em nome dos prefeitos, quero cumprimentar o prefeito Mário de Ibiúna, que tem trabalhado muito também pela cidade. Em nome deles, cumprimento todos os prefeitos e prefeitas aqui presentes. Dizer que foi um grande privilégio para a gente votar esse importante projeto, o MITS, para o nosso estado de São Paulo, dizer que turismo é sinônimo de avanço na economia, avanço no empreendedorismo dos nossos municípios, avanço de criação de renda, emprego, e esse projeto é de extrema importância para o governo do estado de São Paulo. Dizer que a gente tem trabalhado muito aqui na LESP para atender os municípios. Eu fui vereadora por 3 mandatos, então eu costumo dizer aos prefeitos que eu sou muito municipalista, porque somos nós que estamos na base, somos nós que estamos ali nos municípios, vendo as reais necessidades da população.
E investir no turismo é sinônimo de investir na economia das nossas cidades. Então, a gente sabe o quanto isso é importante e pujante para os nossos municípios e para as cidades do Estado. Então, o nosso gabinete é uma extensão, viu, da associação. Contem conosco, os prefeitos aqui presentes também, nós estamos à disposição. Já tivemos a alegria de visitar diversos municípios. Prefeito de Bananal, estivemos lá na semana do Natal. Eu gosto muito dessa realidade do chão da fábrica, de estar nas cidades, de entender as diversas realidades, de ver as necessidades dos municípios. Estive recente também lá com o prefeito de Mongaguá, com o prefeito e a prefeita, né? Eu falo que lá em Mongaguá tem uma prefeita e um prefeito, porque os dois foram eleitos. Então, eu falo que lá a gente tem a alegria de ter 2 gestores atuantes. A prefeita, com muito carinho, ela sabe que eu falo isso com muito carinho, mas o Paulinho tem sido um braço direito, secretário de governo lá dela. Então, a gente sabe que as realidades são duras, difíceis. Tivemos agora lá, por exemplo, a falta de água, alagamento. Então, são muitas coisas que os municípios precisam. Então, como deputada, eu quero ser esse braço de vocês. Eu tenho visitado pessoalmente cada município e a cada prefeito que eu tenho feito contato, ajudado com os recursos e também com essa interlocução com o governo do Estado. O que o deputado falou, eu tenho pontuado muitas coisas, a gente tem que fazer as críticas construtivas, lógico, para a gente melhorar, para a gente avançar. E, em nome do deputado e secretário Lucena, eu agradeço o governo do Estado e o governador Tarcísio e a secretaria, que está sempre apoiando o nosso trabalho. Tive a alegria de recentemente estar aqui como deputada estadual, meu primeiro mandato, mas eu tenho trabalhado arduamente. Nesses 6 meses que estou aqui, 1 ano e meio, nós vamos fazer os 4. Então, nós já ajudamos 75 municípios nesses 6 meses. Quero agradecer ao governo do Estado, que pagou todas essas emendas e recursos. Então, eu tenho atuado muito, cobrado muito, porque, como eu falo, a minha atuação tem sido muito municipalista, deputado. Eu, desde que entrei aqui, deixei claro que eu preciso ajudar os municípios. Como vereadora, a gente sente na pele, o senhor, como prefeito, sente na pele as reais necessidades da população. Então, eu tenho trabalhado muito por isso, para que as emendas cheguem, para que o recurso chegue e para que o governador atenda aí as cidades. Então, quero agradecer o Lucena, que está sempre lá, agradecer a Lê, em seu nome, a Lê, agradecer também ao Empreenda Brasil, a Fê, que tem atendido o empreendedorismo feminino, de várias cidades do Estado, um trabalho maravilhoso que tem sido feito lá com suporte da secretaria, e que a gente possa ampliar. Me coloco desde já à disposição, e eu acho que é assim, com muito trabalho, dedicação, e com as críticas, claro que construtivas, e com as cobranças que a gente vem avançando. Estou à disposição da associação e à disposição dos municípios de instância turística. Muito obrigado. Passo a palavra ao prefeito de Itu, Herculano Passos. Boa tarde a todos. Uma satisfação grande estar aqui nesta reunião da Precesp, onde é uma reunião que nós vamos eleger o futuro presidente da Precesp. Cumprimentar o Edmir Chedi, meu amigo de muito tempo, como deputado, a gente já tem uma história juntos aqui, né? Já fizemos dobradinha, eu federal e ele estadual. Então, um grande parceiro. Eu sou muito grato a você, Edmir, e ao seu pai também, né? O saudoso Jesus, que eu tinha um carinho muito grande por ele, e você sabe do que nós já passamos, campanhas eleitorais. Cumprimentar a deputada Camila Godoy, que acabou de sair, também o Lucas Bove, né? O João Vitor, que é uma pessoa fantástica e faz um grande trabalho e luta muito pela nossa associação. Então, será o nosso presidente,
e vamos trabalhar juntos, João Vitor, cada um fazendo o que pode, para que a gente possa lutar para que os recursos cheguem nos municípios, né? Nosso compromisso é fazer com que faça valer a lei dos MITs, né? Dos MITs não, das cidades-estâncias, que nós temos o direito de receber o recurso do DAD. E, muitas vezes, ele não é pago, mas nós vamos trabalhar muito, como eu trabalho, estou vendo o Colucci lá no fundo, é ele mesmo? Colucci, foi meu vice-presidente quando eu fui presidente da Precesp, né? E a próxima reunião, o João Vitor já antecipou aqui, que vai ser lá em Ilhabela, né? Então, cumprimentar o Colucci, o Sebastião Miziara, que é um grande amigo, irmão, temos uma história longa, presidente da UVESP, um grande parceiro, uma pessoa municipalista que sempre defendeu os municípios e representa os vereadores, né? Eu fui vereador, sei da importância do vereador. A eleição mais dura que tem é de vereador, né? Porque de prefeito é poucos candidatos. Vereadores, muitas vezes, o parente é vereador, o amigo, e divide muito. É a eleição mais difícil que tem, né? Então, Miziara que representa. E a Silvia Mello, que também, né, acompanha o Miziara tanto na UVESP como no Conexidades, né? Conexidades é o que acompanho. É você que acompanha, Miziara. Você dá o suporte para ela, que agora ela tomou conta disso, que é o maior evento municipalista do estado de São Paulo. E eu acompanho o crescimento e a evolução desse projeto maravilhoso e quero convidar para o ano que vem acontecer lá em Itu, né? Quem sabe, no Cacau Parque. Conexidade, né? O Aladim, prefeito de Mairiporã, representando a MITESP, né? Que são os MITs, cidades de interesse turístico. E eu quero aqui ter uma palavra muito rápida e muito objetiva. Estou vendo o Paulinho aqui, que foi prefeito comigo na época, lá atrás, né? Agora sua esposa, a prefeita de Mongaguá. Então, a gente tem uma amizade muito antiga. Muito bem, eu queria aqui dizer que foi dito aqui em relação à reforma tributária, né? Eu, como deputado federal lá em Brasília, trabalhei muito e me dediquei muito a esse tema. E hoje eu quero dizer para vocês, se o turismo é importante para os municípios, vai ser muito mais importante com a implantação da reforma tributária. Por quê? Itu, que é a minha cidade, é uma cidade que tem muitas empresas, muitas indústrias, e tem o turismo também, né? Só que essas empresas, que hoje geram uma receita grande, que na época que eu era lá atrás, quando prefeito, metade do orçamento do município era o recurso do ICMS, que era grande em Itu. Hoje é menos, né? Hoje tem o IPTU, o ISS e outros. Mas, a partir da implantação da reforma tributária, o turismo vai valer muito, porque o recurso vai ser repassado para o destino onde é o consumo, não aonde é a produção. Então, nós vamos ficar cidades mais ricas, aquela cidade que tiver gente gastando no comércio, no hotel, no restaurante, em todos os lugares onde tem a movimentação econômica, não aonde é a produção. Aonde é a produção, o recurso não vai ser mais naquele município, ele vai para o destino, aonde vai ser o consumo. Então, olha a importância que as nossas cidades vai ter. E as pessoas vão procurar, as pessoas que entendem de desenvolvimento, as pessoas que enxergam, vão querer ir morar e viver numa cidade onde ela vai ser mais rica. E
consequentemente, melhorar a qualidade de vida da sua família, através de uma educação melhor, uma saúde melhor, uma segurança, porque vai ter mais recurso aquele município que vai investir no destino, onde vai receber o recurso. Então, nós temos que trabalhar muito pelo turismo, muito mais do que era, porque nós vamos transformar as nossas cidades em cidades atrativas para que aquelas pessoas possam viver melhor. E, principalmente, as pessoas que vivem lá, que é o compromisso nosso, né? Eu nasci em Itu, vivi a vida inteira em Itu e defendo a minha cidade, né? E cada um de vocês, a cidade de vocês, onde vocês são os representantes do Executivo Municipal. Então, eu queria só falar essa fala, né? Que o ano que vem, se Deus quiser, o Conexidade vai ser no maior parque temático da América Latina, que é o Cacau Park, em Itu, que é um monstro de parque, é o maior, né? Com a maior montanha-russa. E tudo é grande, né? Tudo tem que ser maior. Gigante. Então, eu quero só dizer que vocês estão convidados sempre a visitar a nossa cidade, nós estamos à disposição lá na prefeitura. E, João, conte comigo. Eu queria só, antes de encerrar, dizer, eu tenho um grande amigo que foi deputado comigo lá da Paraíba, o Damião Feliciano, e a mulher dele foi 2 vezes vice-governadora na Paraíba. E, há 10 dias atrás, o filho dele foi nomeado pelo presidente o ministro do Turismo, o Gustavo Feliciano, que é um grande amigo de casa, e eu já me comprometi em trazer o ministro para cá, para a gente poder construir juntos essa relação do Ministério do Turismo com as instâncias do nosso Estado, viu, João? Vamos construir juntos isso. Obrigado, gente. Muito bem. Passo a palavra ao presidente do Conselho da UVESP, Sebastião Miziara. Boa tarde a todos e a todas. Alegria estar aqui com vocês, que trabalham pelo maior empregador do mundo hoje, que é o turismo. Eu quero agradecer ao Edmir. O Edmir é um amigo querido. Eu me lembro que, quando eu fui fazer um seminário em Serra Negra, o Edmir era vereador. E ouvi a sua fala, a sua posição, a sua colocação. Eu disse, Edmir, o seu lugar não é aqui. Falou, por quê? Falei, você pode ajudar muito mais Serra Negra sendo deputado estadual. E ele ficou vários mandatos e demonstrando o seu carinho pelo turismo. Aquela região cresceu muito com o trabalho que o Edmir desenvolveu na cidade de Serra Negra. Por isso eu quero cumprimentá-lo, Edmir. Mas você me trouxe aqui na lembrança algo muito importante. Você falou da união das entidades de turismo para lutar pelo turismo. Mas eu vou um pouco mais além. Quando a Associação Paulista de Municípios, que era presidente Wilson José, passou por dificuldades na época da ditadura, quem estendeu a mão, colocou todo o equipamento necessário para que o Wilson e nós pudéssemos correr o Estado de São Paulo, foi seu pai, Jesus Chedid. E o que aconteceu? A PM se tornou tão forte que ela escolheu um secretário de Estado na gestão de Paulo Maluf e um ministro na gestão Fernando Henrique. Significa que o municipalismo tem uma força que é indiscutível. É o principal partido do país, é o principal partido do município. Por isso, Edmir, com muito carinho eu o cumprimento, eu o saúdo e repito aqui as palavras do meu querido e grande amigo Herculano. Você, seu pai, serviram muito, servem muito àquela região. O seu pai fez tanto que ainda continuamos a lembrar dele com as obras serem inauguradas. Cumprimentar o João Vitor, que é um municipalista, e como que ele comprova a sua luta pelo municipalismo, o que ele faz pela IPESP, pela Associação dos Pequenos e Médios Municípios do Estado, pelo ADINAM. Você demonstra que você é um grande municipalista, viu? Muito antes de ser da diretoria, você sempre abriu as portas lá. E eu quero cumprimentar aqui a nova deputada, precisou sair, a Camila, desejar ela sucesso no mandato, foi vereadora em Itapevi. Aliás, nessa mesa, todos são ex-vereadores.
né? O João, Edmir, Herculano, eu e o Aladim. Importante saber que nem todos os prefeitos, que são ótimos prefeitos, foram vereadores. Mas todo prefeito que foi vereador foi e é um grande prefeito. Isso é indiscutível, porque aprende a conversar com o Poder Legislativo, que efetivamente é quem dá as cartas, é quem comanda. O Herculano, eu quero aqui lembrar que a UVESP sempre esteve ao lado da Precesp. Sempre apoiamos as ações da Precesp, principalmente da gestão do Herculano, que foi quem comprou a sede da Precesp, que fez um mandato maravilhoso. Saúdo também o Colucci, que foi vice do Herculano, e dizer que o Herculano foi, independente da nossa amizade, do carinho que eu tenho por ele, o maior prefeito da história de Itu. Saiu com 86% da aprovação no seu primeiro mandato. Foi na Câmara Federal um defensor do turismo, porque ele criou a Frente Parlamentar em Defesa do Turismo e criou também a Frente Parlamentar em Defesa do Município. Por isso, Herculano, independente da nossa amizade, eu quero cumprimentá-lo pelo seu trabalho, pela sua liderança, por tudo que você fez por Itu, mas principalmente pelo Estado de São Paulo no seu turismo. Qual é a importância do turismo, prefeito Aladim? A importância do turismo é... Nós tivemos uma vez, levando uma caravana de prefeitos aos Estados Unidos, e na Universidade de Harvard ouvimos um especialista da América do Sul e ligado ao turismo, que o turismo precisa de 3 coisas para se desenvolver. Habitabilidade, ou seja, que o morador seja também responsável pelo turista, mas que o turista também tenha a sua oportunidade de habitar, e investibilidade, que é o que nós temos sentidos pelo Estado de São Paulo. Eu digo isso porque a minha primeira atividade como jornalista foi colunista de turismo. Eu tenho pelo turismo uma grande paixão, porque eu sei que 36 atividades do país passam pelo turismo. O turismo, então, Edmir, ele é transversal. E como tem essa transversalidade, é importante saber que o turismo é um arrecadador. E eu sinto isso, que os municípios do Estado de São Paulo são comprometidos. Mas um terceiro fator é a concentração da população e entendendo qual é o seu papel. Eu me lembro aqui, quando Olímpia e Brotas foram escolhidos como instância, nós fomos fazer, a Silvia também estava lá, um seminário em Brotas, e até os frentistas de postos de gasolina sabiam que Brotas deveria contar com ele para ser uma cidade turística. Então, ou seja, quando a população adere, quando a população vem ao lado das autoridades para conquistar, isso dá certo. Então, o turismo ele só é bom para o país se ele for bom para o morador daquele município, já dizia o meu querido amigo Caíto, hoje na TV Bandeirantes. Eu quero, ao falar em Brotas, cumprimentar a ex-vereadora de Jaú, a Cleia Furquim, que assume a Secretaria de Turismo de Brotas. Acredito que agora, com a sua visão, com as suas oportunidades de trabalhar que você tem, seja para Brotas, indiscutivelmente alguém que vai fortalecer ainda mais o turismo. E agradeço também a oportunidade de tê-la como vereadora, como integrante da UVESP na cidade de Jaú. Portanto, meus amigos, é isto que nós tínhamos aqui que falar. Falar que turismo é isso. Turismo a gente vai e conhece, e precisa conhecer o que a cidade faz pelo turismo. Exemplo, Capato, Fernando Capato, um trabalhador incansável por uma cidade maravilhosa. Quem não conhece Olambra deve conhecer. Olambra fez o maior Conexidade de todos os tempos, que será menor que Campos de Jordão, indiscutivelmente, mas Campos do Jordão também será menor do que vai acontecer em Itu, assim me garante a Silvia, que é a CEO e coordenadora geral do Conexidade. João Vitor, sucesso no seu mandato. E a todos vocês, o nosso carinho. Mas não quero deixar de cumprimentar também, finalmente, o Roberto de Lucena, secretário que, como o Edmir disse, deu a sua vida, dá a sua vida pelo turismo. E tenho certeza que ele, que é do ramo,
lá na Câmara dos Deputados, onde com certeza vai chegar, ele irá trabalhar ainda mais pelo turismo, assim como fez o querido amigo Herculano. Bom mandato a toda a diretoria. Vamos ao trabalho, porque o turismo merece. Passo a palavra ao representante da Amitesp, prefeito de Mariporã, Aladim. Som. Tem que falar igual ela, né? Forte. Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente Edmir. Boa tarde, nosso futuro presidente também, João Vitor. Boa tarde, prefeito Herculano, nosso presidente também sempre da UVESP, nosso querido Miziara. Obrigado sempre pelas menções. Cumprimentando, sim, aos dois deputados, a Camila e o Lucas também, pelo carinho conosco, e também ao secretário Lucena, a todos os prefeitos, vereadores que aqui estão presentes. Bom, falo hoje em nome de José Basílio, ele não pôde estar aqui, ele está com um compromisso inadiável lá na região dele. Ele pede para agradecê-lo, presidente Edmir, João Vitor também, pelo convite, fala aqui em nome deles. Ele pediu para que passasse para vocês que ele vai andar junto com a Precesp, vai estar com vocês em todas as brigas, ele é muito bom nisso, então ele disse que pode contar com ele. E também agradeço pelo carinho, as menções comigo, agora falo aqui também em meu nome, parabenizar ao trabalho de vocês, como disse Edmir, né, o meu secretário Fernando está aí de Esporte, Turismo e Juventude, nós batemos na trave esse ano, Edmir, quase que a gente entrou, inclusive 20 anos de luta lá em Mariporã, o Fernando conseguiu transformar em MIT alguns anos atrás, e ficamos muito felizes, batalhamos muito para que pudesse esse ano, espero, o ano passado, espero que esse ano, acho que tem uma nova avaliação agora, que a gente consiga alcançar esse objetivo. Mariporã está trabalhando arduamente para isso. Faço das palavras também do Herculano as minhas, faço também as palavras de quem citou sobre reforma tributária, isso vai mudar completamente o escopo de quem está na gestão pública, porque, como o Herculano disse, para quem tem indústria, quem tem empresa, essa realidade muda, assusta, porque nós focamos muito para que tivesse emprego nas cidades. O Edmir sabe disso, sofre muito ali com a questão de Extrema, que está do lado, né, a menos de 30 quilômetros, um ICMS completamente diferente, agora vai igualar, então a gente vai ter uma demanda de pessoas também, empresas que devem voltar para cá, mas que para cidades isso agora não reflete mais nada, e como o Herculano também disse, já antecipou uma fala minha também, vai ficar no destino. Então, a realidade vai mudar para todas as cidades brasileiras, presidente Edmir. Eu tive recentemente no sul do país, e eu acho que eles, há muito tempo, estão avançando nisso. Né? E eu estava conversando com um taxista ali de Balneário Camboriú, e ele fala, né, e essa realidade deles não é do dia para a noite. Há 40 anos eles estão fazendo isso. E a gente vê a quantidade de latinos que estão indo para o sul do país, a Santa Catarina, Florianópolis, Penha, Itajaí, apesar de ser uma cidade industrial, está voltada para o turismo também, Itapema, e a própria Balneário também, pelo todos aqueles argentinos que estão indo para lá. Você vê o quanto vai de estrangeiro para o Rio de Janeiro, o quanto vai de europeu para o Nordeste do nosso país, e eu vejo o turismo de São Paulo com tantas rotas, da costela, rota da cachaça, rota religiosa, vamos ter esse parque gigantesco agora de Itu também, tem Olímpia, tem tanta cidade maravilhosa, e a gente precisa realmente dessa valorização do turismo no nosso estado de São Paulo. Então, fico muito feliz de participar com vocês aqui, de termos mais conversas e diálogos como esse, porque
acredito que a maioria dos municípios não entendeu ainda essa realidade que começou em 2026, mas, a partir do ano que vem, a mediana do que você recebeu de 2015 até 2025 é o que vai valer o seu ICMS, é o que vai repassar. E eu acho que muita gente não se ligou ainda nisso, prefeito. E as coisas vão mudar a realidade. Então, quem tem mais pessoas, quem tem mais consumidor, quem tem mais consumidor de alta renda também, e o turismo. Então, é um pouco tempo para que essas cidades se acostumem com tudo isso, e nós precisamos realmente de apoio na Alesp, presidente Edmir, para que a gente consiga aí, o futuro presidente também, João Vitor, e também o Zé Basílio, representando a Mitesp, uma verdadeira representação para que a gente tenha à frente do Estado e também do nosso país, porque a realidade vai mudar. Então, deixo aqui meu agradecimento, parabéns à nova diretoria, que Deus os abençoe, Deus abençoe a todos vocês. Passo a palavra ao presidente da APRECESP para a condução da ordem do dia. Declaro abertos os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária de eleição de posse do novo Conselho de Administração, Conselho Fiscal da Associação, convocada conforme prevê o Estatuto e edital, devidamente publicado na Secretaria da Associação, envio correspondência eletrônica na data de 12/12/25, para a eleição e posse do novo Conselho de Administração e Conselho Fiscal da APRECESP. Depois dos pronunciamentos feitos, daremos, então, começaremos com o ato de ordem do dia, que eu passo ao nosso futuro presidente o comando agora, que ele já comanda há muito tempo. Ele é um moço exemplar, tenho consciência disso, ele vai lutar muito por vocês, tenho certeza. Bom, seguindo a solicitação do nosso presidente, deixei para falar no final, porque fica melhor, né? A ordem do dia, o item 1. Apreciar e aprovar ou rejeitar as contas do Conselho de Administração atinentes ao exercício 2025. Nós já tivemos essa discussão na última reunião da APRECESP, que ocorreu em Bragança Paulista, foi enviado aos prefeitos e, ao momento, todos já se posicionaram sobre a aprovação, mas deixamos aqui consignado em ata, se todos que concordam com a aprovação dos balancetes permaneçam como estão, quem discorda manifeste-se. Não havendo manifestação, segue aprovada as contas do Conselho Administrativo do exercício 2025. Item 2, deliberação sobre eventual pedido de impugnação de chapa inscrita à participação do processo eleitoral. Considerando que a chapa foi consenso e não há, então, objeto de deliberação, uma vez que não existe uma segunda chapa, esse item não será deliberado, ele será cancelado. Estamos seguindo este ato desta maneira, porque isso compõe o estatuto como obrigação, isso indicado pelo nosso advogado. Item 3, elegemos aqui os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal para o exercício de 2026. Volto a palavra ao nosso presidente para o ato. Tendo em vista ter havido inscrição somente uma chapa, e a gente anuncia também a denominada Turismo Forte. É isso que nós precisamos. Foi um mandato de luta para aprovar uma nova legislação, instâncias, a Mitesp. Agora a luta continua na busca de recursos, né, senhor presidente? Com certeza. E então temos como presidente o Conselho de Administração, João Vitor Barbosa, prefeito de Águas de São Pedro, primeiro vice-presidente Herculano Praços, prefeito de Itu, primeiro secretário o Daniel Viana Melo, prefeito de Nuporanga. Quer vir para cá, prefeito? Os prefeitos que estiverem presentes da chapa e quiserem compor a mesa serão bem-vindos. Prefeito, então, Daniel Melo, recebê-los aqui. De Nuporanga, o Tiago Cervantes, prefeito de Itanhaém, estou vendo ele aqui, vem para cá.
Bem, tomando posse aqui já. Vamos chamar o William Landim da Silva, prefeito de Bananal, por favor. E o segundo tesoureiro não está presente o seu vice-prefeito, é o Daniel Martini, prefeito de Atibaia. Viu? Não, vamos embora, tem eleição, presidente, o senhor tem que fazer. Acabou a eleição. O Conselho Fiscal nós temos Luiz Gustavo Pinheiro Volpe, o vice-presidente, primeiro vice-presidente Geninho Zuliani, segundo vice o Mário Pires, prefeito de Biúna, primeiro secretário Nivaldo Domingos Negrão, prefeito de Pirá, segundo secretário Geraldo Mantovani Filho, ex-presidente também aqui, prefeito de Águas de Lindóia, que o pai dele, junto com eu, lutaram muito pela região, pelo turismo lá também. Conselheiro André Nogueira Sanches, prefeito de Cananéia, suplente de conselheiro Tereza Cristina, prefeita de Mongaguá. Eu proponho, por se tratar de uma chapa única, fazermos por aclamação. Então, aqueles que concordam com a minha proposta, permaneçam como estão. Aprovado. Parabéns. Parabéns ao prefeito de Águas de São Pedro, João Vitor Barbosa, e é composta pelos demais membros expostos nesse telão. Aclamar ele com uma fé tremenda, que você vai continuar lutando muito pelo turismo forte. Ato do Conselho de Posse do novo Conselho de Administração, do Conselho Fiscal. Também declaro eleita a chapa, se assim o convier, mais uma vez, permaneçam como se encontram, a posse do Conselho. E vamos agora fazer a troca de assento dos presidentes, com muita honra, com muito carinho. Quero dizer para vocês que, para mim, foi uma honra muito grande ser presidente dessa associação. Tenho uma missão cumprida junto com vocês, meus companheiros, todos os prefeitos, o pessoal da Precesp, que lutou, trabalhou também com a gente direto. Conquistamos uma nova legislação juntos e agora cabe lutar pelos recursos que todos nós desejamos. Sei que vamos deixar a presidência em boas mãos de prefeitos lutadores, batalhadores, e nós vamos estar juntos para continuar o turismo sendo a nossa bandeira. Deus há de dar a você e a toda a diretoria muita luz e força para lutar. Força para lutar, que você já demonstrou. Muito obrigado por tudo. Deus abençoe a todos. Mudou a placa. Inverteu a placa, né? A gente inverteu a placa, então já mudou. Você sabe? Posso só falar uma coisa? Fica à vontade, presidente. Emociona mesmo, você sabe. Uma vez, tinha um prefeito em Atibaia, faleceu alguns dias atrás, se chamava Pedro Maturana. Ele andava com balinha no bolso, ele dava bala para todo mundo. Acho que você lembra disso. Alguns lembram, há de lembrar. E houve uma briga política, ele saiu do poder, foi cassado, depois voltou. Então, fomos lá, eu e o doutor Rolo, meu pai, o pessoal da região, colocar ele no poder de novo, que tinha tido uma ordem judicial. E o presidente da Câmara não queria dar posse para ele, aquela briga, sabe como é que é? E foi uma caravana de gente, ele era um homem bonzinho, abraçava a todos, me lembro com muito carinho dele, me ajudou muito, eu também o ajudei, e daí nós fomos lá. E o presidente da Câmara não queria dar posse para ele, né, miséria? Daí o Rolo falou, tudo bem. Edmir, pega na ponta da mesa. Pegamos, eu e o Rolo,
vamos virar a mesa e vamos dar posse para o prefeito. Viramos a mesa na frente do Pedro Maturana, demos posse para ele e falamos para o presidente da Câmara: o senhor é presidente, seja bem-vindo aqui, vamos tocar a vida. Acabou. Me recordei agora, nesse momento, que você trocou a plaquinha aqui. São momentos, eu como já sou uma pessoa de bem mais idade que você, a gente vai contando as histórias, né? A gente já começa a contar as histórias. E histórias bonitas, e tenho certeza que vocês também a farão. Eu vou participar com você, no que precisar, conte comigo, com muito apelo, emoção forte aqui, por ter participado, ter a ajuda de todos vocês. Vocês não sabem também o que nós passamos durante esse ano, né? na Precesp. Nós saímos todos vitoriosos. A Precesp, a Mitesp saíram com uma legislação nova. Parabéns a todos, Deus os proteja. Amém. Assumo com muito carinho nesse momento a presidência, depois deixo a fala para o final, para seguir os atos deste momento, que são obrigatórios. Assinatura do termo de posse. Isso. Vamos lá. Vou convocar o presidente primeiro. João Victor Barbosa, prefeito de Águas de São Pedro, eleito presidente da Precesp. Feito. O primeiro vice-presidente da Precesp, prefeito de Itu, Herculano Passos. Parabéns, amigo. Deus te proteja. Nós todos. Vamos precisar. Aí, Herculano. A segunda vice-presidente, prefeita de Paraibuna, Heloísa Antunes de Faria Santos. Primeiro secretário, prefeito de Nuporanga, Daniel Viana Melo. Uma salva de palmas. Segundo secretário, prefeito de Itanhaém, Tiago Rodrigues Cervantes. Uma salva de palmas. Primeiro tesoureiro e prefeito de Bananal, William Landim da Silva. Uma salva de palmas. Segundo tesoureiro e prefeito de Atibaia, Daniel Martini. Vamos ao Conselho Fiscal. Presidente Luiz Gustavo Pinheiro Volpe, prefeito de Ribeirão Pires.
Uma salva de palmas. Pela ordem, só para informativo e registro, que os prefeitos que não estão presentes estão com vice-prefeitos ou representantes legais no momento da ação e assinarão posteriormente, por isso que nós não estamos convocando, mas estão aqui seguindo o estatuto. O primeiro vice-presidente, Geninho Zuliani, prefeito de Olímpia. Segundo vice-presidente, prefeito de Ibiúna, Mário Pires. Primeiro secretário e prefeito de Ibirá, Nivaldo Domingues Negrão. Uma salva de palmas. Segundo secretário, prefeito de Águas de Lindóia, Geraldo Mantovani Filho. Uma salva de palmas. Conselheiro, prefeito de Cananéia, André Nogueira Sanches. Uma salva de palmas. Suplente de conselheiro, prefeita de Mongaguá, Tereza Cristina Viazovics. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas a todos os empossados. Vamos fazer uma foto oficial com todos. Venham à frente para a gente poder registrar a foto. Um pouquinho mais para cá. Um pouco mais para cá, ó. Aê! Uma salva de palmas. A nova diretoria, Conselho Fiscal da APRECESP. Vamos ao discurso do nosso presidente empossado. Enquanto o pessoal vai sentando, eu tenho que fazer o meu último agradecimento. Presidente, agradecer a Ruzibel
pessoa que ajudou sempre como deputado do meu mandato e na Precesp também, ela me ajudou muito. Eu quero agradecer em seu nome, Rosibel, a todas as pessoas que auxiliam o turismo de São Paulo, as pessoas da Precesp, os secretários, todo mundo que fica, às vezes, não aparece e que trabalha diuturnamente. Meu muito obrigado. Parabéns. Obrigado, presidente. Força. Eu prometo ser rápido, que não falei no começo, mas antes de iniciar nossa fala, eu acho que a função dessa união é o prestígio dela. Então, antes de qualquer fala, eu vou convidar aqui para estar conosco o prefeito de Sertãozinho, que é uma nova cidade que chega conosco, que agora vira instância turística, e nada mais justo que a gente fortalecer essa união e os novos membros, que nesse momento em ato assina a sua filiação à Precesp. Seja bem-vindo. Só rapidinho, sou de Sertãozinho, vocês sabem, né? Ah, o microfone? Dá um minutinho? Pronto, lógico. Valeu. Obrigado aí. Pronto, fica à vontade. Obrigado Por nos receber, né? Nós somos recém-possados aí, uma cidade, Sertãozinho, instância turística. Foi uma luta há tanto tempo, né? Nós somos MIT, como errou o caminho. Mas é uma cidade interessante, vou falar um pouquinho dela. O Sebastião conhece bem a nossa cidade. Sertãozinho é uma cidade de 130 mil habitantes, para vocês se localizarem. Ribeirão Preto está ao lado de Sertãozinho. Então, não há problema nenhum, né? Mas é uma cidade muito industrial, me preocupa um pouco quando eles falam da reforma tributária, porque quem produz muito vai perder, com certeza, nessa reforma. Mas existem conselhos, né, que podem trabalhar e corrigir essas distorções. Então, essa reforma tributária, não se assuste muito, que tem um conselho, que nós temos representantes que vão corrigir, com certeza, essas diferenças. E, pelo que nós vimos, o Estado de São Paulo, num todo, ganha mais de 3% nessa reforma tributária. Então, não é assustador. Não tem municípios que podem perder, mas nós temos muitos municípios que podem ganhar, que agora é uma reforma que muda, não é mais na produção, é no consumo, né? Mas é isso aí, eu estou aqui, obrigado aí, estarei junto com vocês, ajudando onde for possível. Me preocupei um pouco quando eu vi 2 anos, né? Eu entrei agora, estou no 5º mandato, 24 e 25, não recebemos nenhum recurso. Eu não sei onde falhamos, mas estarei junto com vocês para essa busca, porque não dá para entender um governador uma grande formação, tão esclarecido, que está fazendo um grande governo do Estado de São Paulo, não valorizar o turismo. Me assusta isso, até porque quem viaja um pouco, a gente que viaja um pouco, às vezes nós temos países na Europa que 80% vive do turismo, né? Então, nós não podemos jamais esquecer isso aí. Sertãozinho, então, está orgulhoso de estar aí participando com vocês. Muito obrigado aí, tá? Bom, vamos lá. Primeiramente, agradecer a Deus a oportunidade. Quero aproveitar para convidar quem ainda estiver aqui da nossa diretoria, que esteja à mesa junto conosco, porque é isso que nós queremos a partir de agora, que todos os membros da diretoria estejam presentes, que a gente fortaleça o que a gente precisa fazer. Por isso a chapa Turismo Forte. Esse é o resultado do que a gente vem fazer. E eu trouxe aqui uma consideração que eu quero que vocês analisem junto comigo, por que a gente chegou nesse momento. Eu fiz parte da época da diretoria do Leandro, antes do Edmir. A gente passou naquela época, foi mudança de governo, e a gente não conseguia uma reunião com o governador. Depois de um certo tempo, a gente começou a perceber que na mudança de gestão, houveram alguns bloqueios da vinda do governador, e não por ele,
e sim por muitos players que estavam em volta dele. E a gente começou a não ter acesso. Houve uma reunião, naquela época, com a Precesp no Palácio. Depois não houveram mais reuniões. E a Precesp insistentemente pedia reuniões, tentava conversar com o governador, o próprio secretário fez um esforço significativo para que isso acontecesse, e a gente teve muita dificuldade. Quando foi da eleição do nosso presidente Edmir Chedid, eu estava como candidato a presidente. E vou ser sincero para vocês. Falei na última reunião, quem não esteve lá vai ouvir de novo. Eu dei graças a Deus que o Edmir falou que queria ser candidato. Por um motivo. Porque a gente precisava reacender o prestígio político da Precesp. E reacender o prestígio político não é só um nome de peso que foi deputado para estar à frente da associação. E sim pessoas que estejam dispostas a estar na reunião, que as pessoas estejam dispostas a brigar por um motivo. E aí a gente começa a perceber o porquê, talvez, de um certo declínio. Por que nós estamos falando que tivemos 2 anos aí de dificuldade? Quando a Precesp se enfraqueceu, as instâncias não se uniram, ficou fácil para quem está em volta do governador vender a ideia para ele que R$500 bilhão é mais fácil investir diluído em 645 cidades do que em 78. E aí a gente virou um mandato com o Edmir. O Edmir me passou o bastão ao ponto de falar: João, corre, eu ajudo, que precisa bater, eu bato. E foi o que a gente começou a fazer. Nós demoramos 1 ano para conseguir fazer com que o governador nos ouvisse. E o que começou a fazer o governador nos ouvir? União, prestígio político, envolvimento. Kassab, André do Prado, deputados como Lucas Bove, Tamar Borges. Vários players começaram a se movimentar e nos ouvir. E aí a gente começou a aumentar também o quórum de reuniões da Precesp. Porque vocês não acham que não chega no ouvido do governador quando a gente estava tendo reunião com 15 prefeitos, numa associação que tem 70. Com que força eu represento se vocês não colocam a força que vocês têm para que a gente possa representar? A gente tem que falar na mesma palavra. Quando eu coloquei novamente, com o apoio do Edmir e com todos os amigos, o nome para presidente da Precesp, até peço para o pessoal da Secretaria de Turismo do Estado que leve essa frase, porque é legal. Eu tive uma conversa informal com o Roberto de Lucena, e ele falou assim: é até meio estranho de pensar isso, né? Audacioso, o menor município do estado de São Paulo, a menor instância em território, audacioso querer ser presidente da Precesp. Mas eu só estou à frente disso hoje porque vocês estão acreditando e transferindo a força de vocês e corroborando aonde vocês vão para que isso ecoe. Não foi à toa que, de um primeiro ano, enquanto a gente esteve junto à diretoria com o Leandro, a gente teve muita dificuldade no primeiro ano de articulação. Não é à toa que, com a vinda do Edmir, com a abertura de portas, a gente conseguiu começar a fazer com que o governador nos ouvisse. E a gente, depois de muito tempo, conseguiu a primeira reunião com o governador, neste mandato dele, uma segunda reunião, a primeira foi no início do mandato, uma segunda reunião onde ele nos ouviu por 2h30. Porque a gente está construindo juntos o prestígio político. Lembrem-se, não é o presidente, não é o vice, não é a segunda vice, é a Precesp, não é a diretoria. Nós precisamos estar presente. E esse prestígio está sendo resultado de um trabalho que vem sendo feito, com a oportunidade que o Edmir nos deu, de que hoje nós temos 38 cidades representadas aqui. Isso já é um dos maiores quórums de reunião da Precesp. E aonde que isso acontecia numa eleição? Então, primeiro pedido da minha diretoria, que aqui está presente: estejam presentes. Não hoje, nas reuniões. Faz diferença. Quiçá a gente tenha, não sei se na primeira, mas na segunda ou na terceira, se quiser Deus, na primeira. As 78 cidades, no mínimo representadas. No mínimo.
Ouvimos aqui do Sebastião Miziara a fala que a APM já colocou secretário de Estado e ministro. Quando a gente conseguiu fazer a movimentação de uma lei que não havia viabilidade de mudança, essa era a fala. Iriam cair 8 instâncias a qualquer custo. Ninguém mudava a opinião do governador. Quem mudou a opinião do governador? Foi a APRECESP, em parceria com a AMITESP, com o apoio do secretário que estava tendo dificuldades em trazer a posição técnica, com a capacidade técnica da nossa equipe da APRECESP, que foi lá, fez o trabalho e demonstrou isso. Então a gente tem que valorizar o que a gente tem em casa, porque a gente não precisa do que tem fora. A gente tem que trabalhar entre a gente, com os nossos parceiros e com quem está disposto a trabalhar pelo turismo do Estado de São Paulo. Nós vamos ter que continuar unidos. Daqui a gente tem que dobrar. Daqui a gente tem que triplicar. Eu duvido que se tivermos aqui, aliás, uma reunião com 78 instâncias, se a gente não terá o governador numa reunião da Precesp esse ano. Eu duvido. Essa força nós temos que ter junto. E essa força fez a mudança que era improvável, que não aconteceria, acontecer. De uma reunião que aconteceu em linha cumprida, do fortalecimento entre as instâncias, todo mundo comprando a briga de quem ia cair. Se for para perder, perde todo mundo. Nesse discurso, foi que a gente chegou no André do Prado, no Kassab, fez chegar no governador. E acreditem, uma coisa que eu não imaginei que aconteceria. Nesse envolvimento, na força do Edmir, de todos os envolvidos, na última, como eu fazia a costura para chegar a informação ao governador? Porque eu não tinha o contato dele. Como eu fazia? O Kassab transmitia minhas mensagens. Eu mandava para o Kassab dava um jeito, chegava no governador. Quando dava, voltava um retorno. Com essa última articulação que a gente fez, o governador começou a olhar com outros olhos a Precesp, a união, porque o prefeito que saiu de lá daquela reunião, encontrava ele, falava sobre o assunto. A Precesp está unida, governador, o senhor precisa nos ouvir. Quando você falou, quando eu falei, quando a União falou, quando a Lesp falou, ele falou, pera, preciso ouvir. E foi aí que abriu a porta. Então não achem que vai ser a diretoria que vai fazer o DAD acontecer. Não é a diretoria que vai trazer os maiores benefícios para as cidades. Vai ser a união e a força depositada de vocês, colocada na Precesp e na diretoria, corroborando com o que a gente faz todo dia, para que os resultados aconteçam. Naquela última reunião de Bragança Paulista, Kassab foi presente em comemoração aos 40 anos. Virei para o Kassab e falei, Kassab, preciso mandar uma outra mensagem ao governador. Você pode mandar para mim, por favor, eu encaminho? E ele me falou sentado à mesa, a partir de hoje você não manda mais para mim, você manda direto para ele, porque ele pediu para mim passar o contato dele. Então, assim, daquele dia em diante, nós temos feito uma articulação direta para fortalecer essa questão. Nós temos muito problema que nós vamos ter que alinhar e resolver. A exemplo do que eu vim e falei para as instâncias, o governador se comprometeu a uma liberação de recursos de saúde para ajudar no final do ano. E ele, de tudo que ele me falou, ele cumpriu. Mas quem executou, não. Foram 100 milhões liberados no final do ano. Nos últimos 15 dias, algumas instâncias receberam. Não todas. No meio do caminho, ele virou e falou assim, João, nós vamos pegar, nós não vamos conseguir dar dinheiro para todo mundo para fechar a conta, para todas as cidades. Nós vamos pegar no Tribunal de Contas do Estado, todo mundo que está no vermelho com dificuldade, nós vamos fazer uma linha de corte ali, e lá nós vamos tentar ajudar meio dividido e pareado cada um. E quando ele passou à frente essa informação, algumas receberam, outras não, mas se fosse para ajudar a fechar a conta, esse era interesse de todo mundo naquele momento. Só que teve cidades que precisavam fechar a conta que não receberam. E teve cidades que talvez não precisassem receber um valor maior do que uma média que deveria ter sido distribuída. E a gente foi contra isso, só que não dava mais tempo. Já tinham sido feitas as ordens de pagamento, e esse é o ponto que a gente tem que chegar. A força dessa articulação, o peso que vocês nos deram, fez com que o governador comece a olhar de um jeito diferente, e mesmo que não do jeito que a gente queria, parcialmente começar a cumprir. Porque saíram 3 portarias no final do ano, de uma coisa que ninguém falava que aconteceria, para recursos de saúde. Alguns aqui receberam, outros não. Eu cheguei a mandar mensagem diretamente para ele, falando assim, ó,
eu fiz uma pergunta ali, um bate-bola, no grupo dos prefeitos. Falei, e aí, quem está com dificuldade? Para mim ter uma noção, para mim rebater. Falei, ó, aqui cidade A, B e C está falando que não está conseguindo, governador. E não está na lista aí que está publicando. Vou falar com a minha equipe interna aqui o que está acontecendo. Então, assim, não é só a boa vontade. Nós temos que entender que nós vamos ter que trabalhar o processo todo. Não é só a LESP, não é só o governador, é o secretário executivo. É fazer com que a transmissão dessa linha, que o governador veio e montou uma equipe, ela tem autonomia. Nós temos que trabalhar junto. Eu não estou aqui para passar pano para ninguém. Não é essa a minha função. A minha função é defender as instâncias a partir de hoje, o que a gente já fazia. Só que também a gente tem que começar a entender esse processo. O que fazem acontecer atos no meio do caminho que não chegam no resultado combinado. Tem mais gente nessa conversa do que só nós. Nós precisamos começar a trabalhar essa conversa. Nós precisamos entender de onde está começando, começo, meio e fim. Todo mundo falando a mesma língua. Então, essa proximidade não aconteceu por mim, porque se fosse pelo menor município do estado de São Paulo, se fosse pela capacidade de votos que a Águas de São Pedro tem, não elege síndico de prédio. Numa cidade de São Paulo não elege. Vocês elegem, aí é a diferença. E é isso que é essa mensagem que eu quero trazer. O que elege o presidente da Precesp? O que faz abrir a notoriedade, abrir contato, abrir canal? O prestígio que nós temos juntos. 78 cidades. Entre turismo paulista, 1/3 do estado. Essa força que nós temos. E que a gente, às vezes, acaba não fazendo. A mensagem foi boa, foi para todo mundo. Mas alguém já falou assim, o governador já está sabendo. Brincadeiras à parte, esse é nosso trabalho, essa é a nossa execução, e esse é o nosso compromisso. E aqui a gente aproveita já para fazer alguns anúncios de parceria contínua. Nós queremos, à frente da Precesp agora, fortalecer ainda mais as associações. Nós estamos lançando, num primeiro momento, junto com a APM, a Expo Turismo, dentro da APM. Nós estamos em parceria com a APM, nós vamos ter a Expo Turismo dentro da APM. As instâncias não terão custo de solo. Nós queremos divulgar o turismo do Estado de São Paulo com toda a força que ele tem. Nós vamos atrás de patrocínio, nós vamos buscar parceiros, nós queremos fazer isso voar. E por que nós estamos correndo com o Expo Turismo para ter ou zero custo, ou um mínimo de custo para todo mundo? Para que todo mundo continue fazendo com as outras associações que tem feito, como com a UVESP. Vai lá e vamos montar também na UVESP. Porque aí a gente está trazendo a zero custo e a gente consegue estar em mais lugares. No Conexidades, como exemplo. A nossa ideia é fortalecer mais, demonstrar mais. A gente vai encaminhar nos próximos dias aos prefeitos. Se preparem, porque quem fizer primeiro, quem ficar dormindo, fica para trás. A gente não vai parar. Eu não vou esperar 2 meses para uma reunião para ter resolução. Em 2 meses são 6 reuniões no ano. Vai chegar no final do ano, se eu esperar uma reunião, não vou fazer nada nessa gestão, que é um ano de gestão. Nós temos uma parceria sendo viabilizada com a VTV, Campinas e Litoral, que nós vamos colocar nos horários vagos deles mensagens de 15 ou 30 segundos, vamos bater provavelmente em cima de 15 segundos, de publicidade institucional das instâncias. Você vai ter lá uma publicidade paga, através do Turismo Paulista, com a marca da sua cidade, começando como Turismo Paulista. Você conhece Eldorado? Você conhece Bragança Paulista? A gente vai dar um molde. Vocês vão montar um vídeo. E a gente vai começar a redistribuir. A que custo para vocês? Nenhum. A gente quer demonstrar força. Nós queremos fazer mais. E por que como nós vamos fazer mais? Também dando apoio para quem também estava completamente diferente do caminho que estava vindo. Como eu cobro 270, 280 mil de uma cidade de mensalidade, e da menor, que era minha, por exemplo, paga 17, 18. Acho até engraçado. O dia que eu virei presidente, eu aumento para mim e diminuo dos outros. Mas esse é o foco.
Por quê? Porque a gente precisa que todo mundo pague. Então, nós fizemos ser mais justo, por faixa de orçamento direto. Esse é o ponto. Fizemos faixa justa, para que fique pronto. Teve cidades que pagavam muito alto, que já não pagavam há tempo, já falaram. A partir de agora, vale a pena para a gente voltar a pagar. Está dentro do que enquadra meu bolso. E eu tendo a saúde financeira da Precesp em dia, eu consigo entregar mais. Leandro, quando pegou, na época dele, matou uma baita de uma dívida. O Edmir, a gente segurou as ponteiras, ano difícil, ninguém recebendo dinheiro. E ainda assim, por um trabalho muito significativo, Rosibel, diretoria, todo mundo, zeramos as contas. Não temos conta do ano passado. Acredito até que tenhamos passado aí com algum caixinha. Então, passamos de uma época de 2 anos para cá, mesmo não recebendo DAD, mesmo com toda a dificuldade, a gestão foi firme, segurou a conta, e agora a gente está começando um ano no 0 a 0. Se todo mundo pagar direitinho, a gente tem ainda um caixa de gordura. O evento que a gente pretende fazer também deve gerar um outro caixa de gordura se a gente trabalhar bem feito. Mas isso vai depender de todo mundo. A gente quer crescer como referência. Como que o Estado de São Paulo, que é o maior emissor de turistas do Estado de São Paulo, do Brasil, ele não tem um evento de referência das instâncias, que as instâncias estão vinculadas, que a Precesp está vinculada. Não que ela não esteja presente no stand próprio dela, mas a gente vai para Festures em Gramado. A gente é o maior emissário. Nós temos que utilizar o nosso potencial. Nós temos que trabalhar em conjunto. Nós temos que estar lado a lado. Fortalecer as instituições, se fortalecer, estar presente. MITs, contem conosco. Não estão aqui mais representados no momento, mas vieram. Turismo paulista é único. Não é sozinho. Não é em 2. Não é quem está em cima e quem está embaixo. É horizontal. Todo mundo buscando o mesmo horizonte. APM, o Fred não pôde vir, mandou mensagem. Está à disposição, nós vamos trabalhar muito junto, vamos envolver, vamos estar mais perto. A UVESP, Conexidades. Contem com esta diretoria para fortalecer o Conexidades, com relação às instâncias. Porque publicidade e estruturação de divulgação bem feita é aquela feita. Não aquela que só foi falada, acho que vou ver. A Precesp vai começar a repensar a identidade da venda. A gente vai para hoje, para fora, não que a marca não seja a marca, é linda, mas se você vai para fora hoje, não estou falando do logo, estou falando do que você encontra. A gente foi para Festures, o stand de Minas Gerais, o stand de outros de Pernambuco, ele vende turismo, ele não vende marca de governo. Ele não vende logo, ele vende a experiência. Nós precisamos começar a usar isso a nosso favor. Nessa Expo, por exemplo, das instâncias que estarão presentes, a gente pensa em fazer um palco do turismo. As cidades, por isso que nós estamos ajudando nessa questão do subsídio, as cidades vão levar as suas atividades para lá, em volta dos estandes, um palco no meio. Lá nós vamos ter atividade direto. Cada hora vai ter uma atividade numa cidade. São Luís do Paraitinga traz lá o seu carnaval. Águas de São Pedro fala sobre suas vagas medicinais, alguma apresentação, Natal iluminado. Você acha que em 78 estandes a gente não tem condição de montar uma baita de uma programação para o cara que está vindo de fora para conhecer o turismo do Estado de São Paulo? Se todo mundo fizer um pouquinho? A gente não vai fazer só um pouquinho, a gente vai fazer o maior, o melhor, mas se todo mundo se envolver. O que vai custar é trazer os seus players locais, trazer o cara que vai ver o carnaval em Ilhabela, que lá o carnaval é pesado, vem batuque e tal. O exemplo é isso. Cada um aqui tem o seu perfil, a sua capacidade. Envolvimento. Agradecer também a Ampesp, que é uma parceira, e por isso eu falo do envolvimento. Eu, a partir de março, provavelmente, 99,9%, assumo a presidência da Ampesp também. E a intenção é fortalecer, é juntar as instituições, é sentar todo mundo na mesma mesa e falar assim, aí, a dor de barriga aqui, nesse item é parecido com esse, nesse item é parecido, vamos todo mundo discutir junto e todo mundo pesar as instituições, porque todo mundo está chegando nas reuniões e o dilema é o mesmo. Ah, mas não está fazendo, mas não está pagando, mas o dinheiro não vem. Às vezes vem, mas está indo errado também. Então, a gente precisa começar a bater no foco. Essa é a dor de barriga, então nós vamos bater nela. Enquanto até incomodar esse barulho, nós não vamos parar. Até olharem para a gente. É isso que a gente precisa. E eu sei que parece um discurso muito lindo, porque todo mundo aqui é político. Todo mundo vive a política na sua casa. Tudo é muito lindo, falado, tudo é muito bonito. Mas eu acho que não vai acontecer nada disso. Não vai.
Já não vai hoje. Porque se a gente sair daqui já falando isso, não vai mesmo. Tem todo mundo saindo aqui falando assim, ó, a hora que eu encontrar o governador, falou assim, viu, diretoria da Precesp, viu, tamo junto, viu, escuta, o governador precisa. Se ele escutar um é uma coisa, se ele escutar 10 é uma coisa, se ele escutar 100 é outra coisa. Se começar a escutar deputado, player, associação, todo mundo no mesmo caminho. Nós já perdemos muito. Nós não podemos perder mais. Se você for considerar minha posição do Edmir do ano passado, de graças a Deus ele ter sido deputado à força, isso abriu porta. Mas considerem que eu tenho que ser o maior meio termo nesse momento para trazer o governador no convencimento do que nós estamos conseguindo, para ele começar a olhar de uma maneira diferente, porque por diversas vezes a minha percepção sincera foi que muita gente vendeu para ele um turismo diferente do que é. E aos poucos, quando ele escutou tecnicamente na reunião que a gente teve lá, os prefeitos que tiveram podem corroborar comigo, ele daquele dia já viu uma reunião diferente. Já viu cidades de uma maneira diferente. Já viu as instâncias fortalecidas e unidas. E é a hora que ele analisou tecnicamente aquilo mudou a opinião dele. Então, se o governador tem um perfil técnico, que está desenrolando rodanel, está desenrolando coisa de 20, 30, 40 anos, é importantíssimo as coisas que foram deixadas para trás. Mas também é importantíssimo os demais programas e do que a gente vive no dia a dia. Quero agradecer a Câmara Municipal de cada cidade, principalmente a minha, que está aqui hoje. Metade dela está representada aqui. Isso demonstra fortalecimento. Eu quero que minha Câmara esteja presente, porque eu quero que ela entenda a realidade dos prefeitos, eu quero que ela veja como é. Como está difícil para mim, está difícil para todo mundo, e a gente tem que valorizar eles. Porque na hora que pega mesmo, quem segura para a gente a bronca é a Câmara Municipal. Então, obrigado a Silvana, Edilene, ao Ezequiel e ao Anderson, que são firmes comigo lá. E ao meu vice, que agora vai ter mais serviço ainda, porque se eu vou precisar estar mais dedicado para cá, ele vai ter que tocar lá. Né? Então, essa divisão a gente sempre fez muito próxima. Vou pular a nominata, porque senão eu vou ficar até amanhã aqui, né? Mas 38 cidades representadas, 4 vice-prefeitos, 25 prefeitos de instância, mais Sertãozinho, que hoje também se representa como instância afiliada, e Mariporã, um dos maiores quórums em reuniões anteriores. Quero agradecer aqui também e convidá-los para o evento do Top Destinos Turísticos, que é amanhã, dia 16. É outra coisa que traz a promoção, que traz o envolvimento, que faz divulgação. A gente precisa estar presente, aproveitar unir o útil ao agradável. Estar lá quem está, podendo visitar, podendo acompanhar. Quero destacar que vocês podem contar comigo, com a nossa diretoria e com a nossa gestão para continuar trabalhando. Mas isso tudo só pode acontecer se vocês depositarem a força e ecoarem a nossa fala a partir daqui. Que a gente não seja só de, não consigo agora, depois eu vejo, para ser todos juntos pelo turismo forte do Estado de São Paulo. Agradecer a equipe técnica nossa, todos que estão aqui presentes, não vou nominá-los, mas todo mundo aqui já conhece cada um da Precesp, que faz um baita de um trabalho. Vocês já se colocaram na pele de um técnico desse, quando vê um ano que está vindo com dívida e no final do mês pode faltar para o salário dele? Vocês já pensaram nisso? Essa conta? Quando vinham do ano passado, do ano retrasado do que veio para esse ano, para fechar, graças a Deus a conta fechou? Porque para a gente, assim, como diretor, correr, pelo amor de Deus, temos que fazer, mas se não dá, o que você faz? E o dele, se não tem o dinheiro para pagar a conta, recebe depois? Então, assim, essa galera segura o turismo paulista na costa. E a gente tem que ressaltar cada um deles. Agradecer a Rosibel, que faz parte da Precesp, que sempre foi fortalecimento, ao Edmir pela confiança, aos meus funcionários da Prefeitura de Águas de São Pedro, que estão aqui conosco hoje. E esse é meu apelo, para sairmos daqui hoje com a palavra turismo forte na prática, não mais só no papel. Conto com todos vocês, que Deus abençoe, vamos trabalhar, que temos muito trabalho pela frente, para liberar a cidade, para fazer o recurso rodar, para o governador nos ouvir e para a gente ver o Estado de São Paulo e o turismo paulista forte de novo. Obrigado a todos, que Deus abençoe.
Só passar para vocês o calendário, tá? Já temos Ilhabela como 20 e 21 de março. Também, se quiser se candidatar a tempo, temos segunda e quarta reunião de maio e agosto disponíveis. Reunião de 3 a 4 de julho na estância de Paranapanema. Reunião de 2 a 3 de julho em São Bento do Sapucaí. E óbvio que eu quero que vocês estejam conosco em Águas de São Pedro no final do ano, para vocês acompanharem o nosso Natal, o nosso trabalho lá e aproveitarem também o final de semana e todos os trabalhos da Precesp. Nosso trabalho agora firme é união, evolução e até a próxima reunião da Precesp para ter o DAD. Fora o que eu não falei, agradecer em nome do Roberto de Lucena, toda a Secretaria de Estado, que é um parceiro e que vai continuar sendo, que nós vamos precisar muito dele, e quem vier depois para a gente continuar esse trabalho.